Fala aí, galera do canal Curuçá Extremo. Você que entrou por esse título e por essa capa já sabe exatamente do que iremos falar. Vamos falar da encarada dessa sexta-feira entre o atleta Charles do Bronx versus Islam Makhachev do UFC 280. Então, já sabe, chegou a hora literalmente de separar os homens dos meninos. Então fica no vídeo que eu te prometo o quê? Falar dessa encarada, contar um pouco da história aí do Islam Makhachev e contar um pouco da história aí do Charles do Bronx, valeu? Mas se a gente merece a tua inscrição, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscreva que a gente vai estar agora com um novo repertório aí falando dos principais atletas do UFC, do Bellator e do esporte em geral. Mas antes vamos para nossa vinheta e já voltamos, valeu! Então é isso aí, pessoal, já estamos aqui para falar dessa encarada e contar um pouco da história também dos dois atletas, mas vamos aí sem enrolação porque aqui o tempo é precioso. Charles do Bronx e Makhachev fazem encarada tensa antes do UFC 280. Vamos lá, vamos para a informação, vamos para o giro aí. Depois de muitas provocações e drama quanto ao peso, Charles de Oliveira cumpriu todas as obrigações com o UFC para atuar neste sábado 22 em Abu Dhabi, com o objetivo de se tornar campeão dos leves 70 quilos. Novamente, na pesagem cerimonial da edição de número 280, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 21, o brasileiro roubou a cena e se apresentou disposto a fazer Islam Makhachev engolir cada palavra que lhe proferiu no pré-luta. Se Charles e Makhachev se encararam de forma intensa na coletiva de imprensa pré-UFC 280, na pesagem cerimonial do evento, o clima ficou ainda mais pesado entre eles. Frente a frente, do Bronx, que usava um cordão destacando a palavra iluminado, avançou em direção ao oponente e ficou tão próximo que colocou seu nariz no dele. Apesar da rivalidade existente, os protagonistas do show não perderam a linha. Assim como o brasileiro não tocou em Islam, o amigo de Khabib, também não desrespeitou o ex-campeão da categoria. Então é isso aí que aconteceu, galera, aqui antes da luta, né, do card principal. Mas a minha curiosidade vamos saber um pouco aí quem é esse atleta Islam Makhachev, valeu? Vamos agora analisar um pouco dos dois atletas, da história do Islam, quanto à história aí do Charles do Bronx, valeu? Então é isso aí, pessoal, vamos começar aí pelo adversário, né? Quem é Islam Makhachev? Rival de Charles do Bronx, lutador tentará quebrar a invencibilidade de 11 lutas do Bronx e faturar o cinturão do peso leve. Amigo próximo de Khabib Nurmagomedov e hoje treinado pelo ex-campeão, Islam Makhachev entrará no octógono neste sábado com a missão de derrotar Charles do Bronx e conquistar o cinturão vago do peso leve até 70 quilos do UFC. Natural de Dagustão, República Federativa da Rússia, que tem suas próprias leis e é uma das regiões mais perigosas do continente, o atleta soma 12 lutas no Ultimate, tendo perdido apenas uma para o brasileiro Adriano Martins em 2015. Então vamos lá, no MMA há 12 anos, Islam chegou ao UFC em maio de 2015 de maneira invicta, empilhando nocautes e finalizações. Hoje o russo de 31 anos já tem 7 anos consecutivos sem perder na organização. Conheço há mais de 20 anos, né? Aí o Islam tá falando do Khabib. Quando eu era criança, com 10 anos, comecei a treinar, mas depois mudei para o wrestling e para outros esportes. Depois disso, o pai dele se tornou o treinador de sambo e foi quando apareci nos treinos, porque ele era meu vizinho e comecei a treinar. Mudei do wrestling para o sambo, disse Islam Makhachev, que nasceu na cidade de... Aí complicou, meu amigo, Makhatchala, mas logo foi morar numa região montanhosa e rural chamada Burj.
Como aluno de Abdulmanap, que é o pai do Khabib, Islam sagrou-se tetracampeão russo e conquistou o Mundial de Sambo em 2016 e hoje é o quarto colocado no ranking do peso leve do Ultimate Fight. Ele fez questão de agradecer ao pai de Khabib, falecido em julho de 2020, vítima do novo coronavírus. Esse cara é muito importante na minha vida, porque tudo que tenho hoje, ele que me ensinou. Islam fazendo referência ao pai de Khabib. Toda a disciplina que você tem que ter para ser um lutador de alto nível, o profissionalismo que ele me ensinou, o treino duro, porque este cara tem muita experiência no esporte. Ele sempre me falou que eu só precisava treinar para ser um campeão, contou Islam Makhachev. Então é isso aí, galera. Essa daí é um pouco da história do Islam. E vamos agora para ele, né? Para o nosso. Chegou a hora de separar os homens dos meninos, Charles do Bronx. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá. Conheça agora a história dele, do lutador Charles do Bronx, antes de alcançar o topo do UFC. Charles de Oliveira da Silva, conhecido mundialmente como Charles do Bronx, se tornou um fenômeno no Ultimate Fight Championship. Nestes últimos anos, após conquistar e defender o título da categoria peso leve, considerada por muito como a mais disputada da organização, contudo o atleta de 32 anos, nascido em Guarujá, passou por muitas dificuldades até conquistar o seu devido reconhecimento. Charles nasceu e cresceu no distrito de Vicente de Carvalho, criado por uma família humilde, mas muito guerreira e rodeado de muitos amigos. O atleta tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas esse desejo foi interrompido quando ele ainda era criança. Com 7 anos, Charles lutou pela própria vida ao ser diagnosticado com febre reumática e sopro no coração. Os problemas impediram qualquer possibilidade dele praticar o esporte nesse período. Apesar disso, aos 12 anos, já mais saudável, o guarujaense conheceu o jiu-jitsu junto com seu irmão, e desde então ele foi superando cada obstáculo até chegar no UFC. Lá, do Bronx também contou com a desconfiança e chegou a ser conhecido como lutador que só vencia lutas fáceis, e nas horas difíceis acabava sendo derrotado. A história mudou em 2017, quando Charles começou a vencer todas as suas lutas. E em 2021, o reconhecimento veio e ele se tornou campeão após vencer Michael Chandler, o lutador da Baixada Santista, além de ser o detentor do recorde de maior número de finalizações no maior evento de lutas do mundo. São 16 no total. Então é isso aí, pessoal. Essa aí foi a história de Charles do Bronx e de Islam Makhachev. Você que gostou desse conteúdo já sabe. Deixa aquele like, senta lá o dedo no like, se inscreve e faça o seu comentário. Quais são aí as bolsas de aposta? Vai dar do Bronx ou vai dar Islam Makhachev? Deixa aqui nos comentários. Valeu, tchau, fui!